Fala meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, estamos aqui dando início para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias do maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos o vídeo, já peço a vocês que deixem aquele like e também se inscrevam no nosso canal caso não forem inscritos. E claro, se você aí de casa torcer para o time sem bicampeonato que tomou de 6-1 e quiser saber notícia do maior de Minas, você também veio ao lugar certo. Seja todo mundo muito bem-vindo! Olha só, nação, uma notícia preocupante para o Cruzeiro. Isso porque o CNRD fez uma intimação para Fred e também para o Cruzeiro se manifestarem sobre o cálculo da multa que o Atlético Mineiro estipula ser de 20 milhões e 700 mil reais na cotação atual. Eu gostaria de lembrar a vocês que este valor inicialmente era de 10 milhões de reais, mas como começou em dezembro de 2017, já tem 3 anos e meio, este valor acabou duplicando, mais que o dobro, 20 milhões e 700 mil reais na cotação atual. Para o torcedor atleticano que fica aí cobrando, pague o Fred, cara, já tem 3 anos e meio. Vocês não cansam disso? Se o Cruzeiro não pagou antes, vai dificultar mais ainda para pagar agora, que está pior financeiramente. E o Atlético Mineiro não cobra do Cruzeiro, o Atlético cobra do Fred. Só que o Fred adicionou o Cruzeiro na justiça, falando que ele tem um documento que comprova que o Wagner Pires e o Itair Machado se colocaram à disposição, fizeram a responsabilidade de pagar essa dívida de 10 milhões de reais. Isso mesmo, eles não falaram de boca para fora não, ele assinou um contrato que colocava ele como responsável de pagar o valor de 10 milhões de reais. Olha só, é muita burrice até para eles. Na época, o Fred tinha 34 anos de idade. Quem é que paga 10 milhões de reais por um cara de 34 anos de idade? É muita burrice até para eles. Se a justiça fosse realmente forte, eles deveriam cobrar para estas pessoas, para o Wagner Pires e também para o Itair, que deixaram o Cruzeiro e deixaram esta dívida enorme nas costas. E eu nem estou falando só do Fred não, estou falando de todas as dívidas. Essas pessoas deveriam estar na cadeia. Olha só, eles toparam pagar 10 milhões de reais por um jogador de 34 anos de idade na época. Realmente é um caso complicado. Tem 3 anos e meio que já está na justiça e não vai acabar agora. Podem esperar, vai demorar muito ainda. Mas o pior é que provavelmente o Cruzeiro terá que arcar com esta dívida. Eu gostaria de lembrar vocês que o Atlético também tem uma dívida com o Fred, que deve ser, podemos dizer assim, diminuída a dívida dos 20 milhões de reais, dependendo da dívida que o Fred tem com o Atlético Mineiro. Então esse valor deve ser diminuído. Mesmo assim, provavelmente o Cruzeiro deve se responsabilizar no final de tudo e será obrigado a pagar o Atlético Mineiro. Só não sei quando. A sentença, você pode recorrer ali e tal, e você vai adiando a sentença final. Mas realmente, galera, é muito difícil que o Cruzeiro se escape dessa por causa do Wagner e também por causa do Itair. Olha só, nação, nesta sexta-feira também é esperado a divulgação do balanço financeiro do Cruzeiro de 2020. Isso mesmo, o balanço que vai mostrar todas as dívidas que o Cruzeiro tem. Gostaria de lembrar a vocês que já deveria ter sido lançado na segunda-feira. Aí, no decorrer da semana, alguns conselheiros pressionaram a diretoria do Cruzeiro para saber do porquê estava demorando tanto para que o balanço fosse divulgado. E a diretoria do Cruzeiro, em resposta, falou que no máximo nesta sexta-feira o balanço ia ser divulgado para nós. Até o momento em que eu estou gravando este vídeo, não foi divulgado ainda, mas eu gostaria de lembrar a vocês que no último balanço que teve, acho que foi no meio do ano passado, tivemos um balanço aí de que a dívida do Cruzeiro geraria em torno de 1 bilhão de reais, uma dívida muito, mas muito grande. Olha só, neste decorrer de tempo até o próximo balanço aconteceu diversas coisas. O Cruzeiro, por exemplo, pagou dívidas na FIFA, pagou algumas dívidas ali e tal, aquilo. Teve também aquele acordo com a Fazenda Nacional que poupou diversos milhões de reais em dívida. A própria Fazenda Nacional perdoou parte do dinheiro que o Cruzeiro devia, só que aí tem um porém. No final do ano, o Cruzeiro rescindiu muitos contratos. No final do ano, o Cruzeiro atrasou muitos salários. E sem contar que toda semana uma pessoa vem e processa o Cruzeiro. Vai mais um para o arquivo do Cruzeiro de processos. Por exemplo, o Dedé, 35 milhões, o Fred processa também o Cruzeiro, então isso vai acumulando. No último balanço foi quase 1 bilhão de reais, na casa dos 1 bilhão de reais. Neste próximo balanço, talvez a dívida esteja maior. Mas Renato, o presidente Sérgio Rodrigues, vem economizando demais. Sim, vem economizando, mas ele ainda está colhendo os frutos da gestão passada, que tem dívidas com o Cruzeiro. Isso mesmo, o Cruzeiro deve a muita gente. E cada dia que passa, cada semana que passa, vem um processo novo nas costas do Cruzeiro e acaba cada vez mais aumentando a dívida do clube. Vamos aguardar nesta sexta-feira para sabermos
saberemos realmente qual é a dívida do Cruzeiro, se vai estar novamente na casa de R$1 bilhão ou se até mesmo passou deste valor, mas se for para ser otimista, deve estar na casa dos R$800 milhões, eu sendo otimista. Se eu for pessimista, deve estar acima do R$1 bilhão. Olha só, o presidente do Envigado da Colômbia, o Ramírez Ruiz, deu entrevista lá na Colômbia, onde ele falou a sua versão da história. E ele fez algumas afirmações para nós, por exemplo, de que o Guzmán não tinha assinado nenhum tipo de pré-contrato ou contrato em definitivo com a Raposa, que ele somente aceitou uma proposta salarial. O que vai acontecer então, Renato? Olha só, se o Cruzeiro levar na FIFA, vai acontecer que eles vão avaliar se esta proposta, que já foi assinada pelo jogador, de apenas o salário, já pode contar como um vínculo. Isso mesmo. Se não contar com o vínculo, se faltar mais documentações para serem acertadas, então o Guzmán não teria que dar dinheiro algum ao Cruzeiro. Mas se a FIFA entender que só por ele ter assinado a proposta do Cruzeiro, em que tinha salário e tempo também de contrato, já entendesse que aquilo ali era um vínculo, aí sim o Guzmán teria que pagar o dinheiro ao Cruzeiro. Somente aceitou uma proposta salarial, foi o que falou o Ramírez Ruiz. O Clube Mineiro já emitiu uma nota afirmando que tem a documentação que comprova os acordos assinados pelo jogador. As declarações foram dadas pelo dirigente em entrevista à Rádio Blue da Colômbia nesta quinta-feira. Ele indicou que o caso será levado à FIFA, só que na verdade, neste momento, ainda não foi levado na FIFA porque o jurídico do Cruzeiro está estudando o contrato. Porque não adianta você entrar na FIFA pedindo que o Guzmán seja processado e tal, em um caso perdido. Vamos estudar direito este contrato para saber se realmente vale a pena ou não o Cruzeiro entrar. Outro ponto também, galera, é que o Guzmán mandou um vídeo para a torcida do Cruzeiro falando que já estava chegando em Belo Horizonte. Isso também pode pesar a favor do Cruzeiro. Olha só, palavras do presidente do Envigado. É uma proposta assinada, aceita pelo jogador, que continha os valores internos de valores e tempo. E isso a FIFA vai avaliar se o FAS está vinculado ao Cruzeiro ou não. Já é um tema de interpretação jurídica, mas o único que tinha sido assinado era a aceitação da proposta por parte do Cruzeiro, garantiu o dirigente. Ele também falou sobre o Envigado. Será que o Envigado pode sair prejudicado neste caso? Não, 0% de chance. Na nota oficial mesmo do Cruzeiro, eles falaram que a diretoria do Envigado foi super profissional. E olha só, galera, ontem mesmo eu trouxe a informação para vocês de que o Júnior de Barranquilla da Colômbia está muito interessado na contratação deste jogador. E eu coloco aqui na minha cabeça que esse pode ser um dos motivos do jogador ter desistido de última hora de contratá-lo. Quer outra informação? O Vasco também está tentando a contratação deste jogador novamente. O Vasco que tentou a contratação do Guzmán em 2018 para 2019, não conseguiu, e a informação que chega do Rio de Janeiro é que o Vasco vai tentar novamente a contratação do Guzmán. São fatores que podem também ter pesado para que ele recusasse a proposta do Cruzeiro. Vamos aguardar para saber o destino final do Guzmán. Olha só, nação, quem é que se lembra do atacante Roberson, ex-Cruzeiro, jogador que era muito criticado pela torcida. Inclusive eu critiquei demais este jogador, não apoiei a contratação, não apoiei ele dentro de campo e fico muito feliz com a saída dele. Mas vocês não vão acreditar, o Roberson é artilheiro do Atlético Goianiense na temporada. Isso mesmo, o jogador em 13 jogos marcou 6 gols na temporada de 2021. Já o Marcelo Moreno, nosso atacante, tem 37 jogos e 4 gols marcados, desde 2020 para 2021. Do Roberson eu só estou contando desta temporada. Quem diria, não é mesmo? Roberson Gol, artilheiro do Campeonato Goiano. Olha só, nação, hoje na sexta-feira, às 2 horas da tarde, nós teremos o sorteio da Copa do Brasil, a terceira fase. Fase que pode valer para o Cruzeiro cerca de R$2.700.000, um valor que pode agregar muito aos cofres do Cruzeiro. E um vídeo bem anterior, algumas semanas atrás, eu trouxe os possíveis candidatos a enfrentarem o Cruzeiro na próxima fase. Eu trouxe a lista completa e falei para vocês, olha só, desta lista aqui, há 2 times que eu não gostaria de pegar. O Fortaleza, que é um time que vem se estruturando na Série A, é um time que já vem se mantendo na Série A por alguns anos, então seria um time que eu não gostaria de pegar. E também tem o Red Bull Bragantino, que tem um investimento milionário, é um dos melhores times do futebol brasileiro, venceu ontem na Copa Sul-Americana, então tá aí uma equipe que eu também não gostaria de pegar. Eu acho ela muito mais bem preparada do que o Cruzeiro. Agora as outras equipes, eu acho que o Cruzeiro pode bater de frente com qualquer uma delas, até mesmo ali chegar perto de bater de frente com o Fortaleza. Então vamos aguardar. Nesta sexta-feira, às 2 horas da tarde, nós teremos o sorteio
sorteio da próxima fase. Lembrando a vocês, valor para quem passar R$2.700.000, valor que pode ajudar muito o Cruzeiro. Então é isso, meus amigos e minhas amigas, estamos encerrando por aqui mais um vídeo do nosso canal. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal caso não forem inscritos, nação. Se você também não conhece o nosso Instagram, o Camarote Esportivo 3.0, não perca tempo. Tem conteúdo, informação e principalmente muita zoeira do nosso Cruzeiro. Foi uma honra estar aqui com vocês, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!